Efésios capítulo 4, verso de número 1 em diante, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço, olha o verso 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Pode dizer um amém mais uma vez? Amém. Glória a Deus, amém, amém, amém e amém. Glórias ao nome do Senhor. Amadurecendo ou amadurecer em Cristo é o tema da mensagem desta manhã, amados. E esse tema é pertinente porque hoje nós vivemos uma geração que valoriza muito o crescimento profissional, crescimento financeiro, crescimento intelectual, mas pouco se fala sobre crescimento espiritual. E é com tristeza que eu digo que muitas igrejas e muitos pastores, seguindo a tendência do mundo, a tendência desta geração, tem tornado as suas mensagens antropocêntricas, isto é, colocando o homem no centro da mensagem e valorizando esses aspectos financeiros, de poder, valorizando aspectos profissionais, intelectuais e assim por diante. E eu louvo a Deus, amados, que aqui nesta igreja nós temos alguns valores, e um desses valores é amadurecer em Cristo, é nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Se existe algo que deve ser relevante em nossa vida, é esta transformação em Jesus. Porque se não for assim, talvez a gente estivéssemos perdendo tempo aqui. Alguém que quer prosperar financeiramente ou profissionalmente, talvez a mensagem a ser ouvida não é aqui na igreja, talvez a mensagem de algum coach famoso por aí. Mas aqui o Senhor tem nos chamado para este amadurecimento. E deixa eu fazer um parênteses, tem muita gente que confunde envelhecer com amadurecer. Mas é possível encontrar dentro das igrejas, de uma forma geral, pessoas que estão envelhecendo dentro delas, estão frequentando a igreja por décadas, mas permanecem infantis espiritualmente. O objetivo de Deus, meus queridos, não é apenas nos salvar. O objetivo de Deus é nos transformar. Eu posso ouvir um amém? O convite do Evangelho não é um convite apenas para ir para o céu, mas é um convite para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós aprendemos a viver esta realidade. Eu preciso ser mais parecido com Jesus. Coloque na tela Romanos capítulo
capítulo 8, versículos de número 28 e 29, olha o que a palavra nos diz sobre amadurecer em Cristo, olha o que a palavra nos diz sobre sermos mais parecidos com Jesus. A Bíblia vai dizer, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 29, porque aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para quê? Para serem ricos, prósperos e poderosos na terra? Não, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Este é o grande objetivo de Deus, tornar você cada dia mais parecido com Jesus, amém? E o crescimento em Deus, o amadurecimento em Deus é esperado, amados. É esperado. Uma criança que nasce, o que se espera dela? Que ela cresça, que ela amadureça, sim ou não? É isso que é esperado de um filho, de uma filha. E com Deus não é diferente. Deus espera que os seus filhos cresçam espiritualmente, aprendendo a enxergar a vida como Deus enxerga. Levante a sua mão e diga: Deus deseja que eu enxergue a vida como Ele enxerga. Aleluia. Aperte o seu cinto que a gente vai decolar agora. Vamos para o texto. Acabamos de dizer que Deus deseja que a gente passe a enxergar a vida como Ele enxerga. E na medida em que a gente começa a verdadeiramente enxergar a nossa vida, o cotidiano, como Deus enxerga, nós passamos a amadurecer em Cristo. Portanto, um parênteses, amadurecer em Cristo não é tempo de igreja. Amadurecer em Cristo não é quantas vezes você já leu a Bíblia inteira. Amadurecer em Cristo não diz respeito a quantos versículos você consegue recitar de cor. Amadurecer em Cristo não implica dizer que o teólogo mais estudado é aquele que é mais maduro. Não, amadurecer em Cristo, essa é a premissa da mensagem de hoje. Amadurecer em Cristo é aprender a enxergar a vida como Cristo enxerga. Vamos para o texto então. Em primeiro lugar, o maduro aprende a enxergar propósito até nas prisões. Olha o que diz o texto, se você estiver com a sua Bíblia aberta, o versículo 1. Paulo, ele vai dizer: como prisioneiro no Senhor. Vamos parar aqui só nessa frase. Paulo vai dizer: como prisioneiro no Senhor. Paulo escreve esta carta algemado. Paulo está preso pelo Império Romano. Mas observe que Paulo não está escrevendo como prisioneiro de Roma. Não, ele não diz, ele diz como prisioneiro do Senhor, porque ele entendia que Roma podia prender o seu corpo, mas não podia controlar o seu destino. Em outras palavras, mesmo preso, Paulo sabia que era Deus que governava a sua história. Vem para cá. Quem governa a sua história não são as circunstâncias do dia a dia. Você pode ser tido como um prisioneiro de Roma, mas Deus continua no governo da sua história. E seja livre ou preso, você estará no Senhor. Aleluia! Olha o que Paulo vai dizer quando escreve a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11 até o 13. Filipenses 4, 11 e 13. Olha o que Paulo vai dizer. A parte B do versículo 11 ele vai dizer: pois aprendi a adaptar
adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Que coisa linda! Imagina você, quem é maduro em Cristo, aprende a se adaptar em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Aí versículo 12, Paulo diz: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Guarde essa palavra contente. Aprendi o segredo de viver contente. Isso é só para pessoas maduras. O segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, isto é, com a barriga cheia, seja passando fome, com o estômago roncando, tendo muito ou passando necessidade. Ele termina com o versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. E o segredo não está no eu tudo posso, está naquele que me fortalece. Aleluia. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, amado. Sabe por que nós precisamos amadurecer nisso? Porque haverão dias que virão cura. Existem dias que curam, existem dias que ensinam, existem dias que abraçam, existem dias que nós precisamos nos despedir, existem dias que nós choramos, existem dias que estamos de luto, existem dias de abundância, mas existem dias de escassez também. Mas em todos estes dias, Deus está formando o caráter de Jesus em nós. Oh, aleluia! Aleluia! Nós precisamos aprender a viver o segredo de viver contente. E viver contente não tem nada a ver com felicidade. Tem gente que confunde contentamento com felicidade. São coisas totalmente diferentes. Porque felicidade é circunstancial, depende de uma circunstância. Felicidade é emocional, mas contentamento é espiritual. Felicidade vai e vem, mas contentamento em Deus, ele permanece. Paulo estava feliz na prisão. Ele estava contente, ele entendia que Roma não poderia fazer com que o propósito que Deus tinha na vida dele não fosse cumprido. Ele estava contente não na prisão, corrigindo, ele estava contente no propósito. Aleluia. Levante a sua mão e diga: nem toda situação será boa, mas Deus pode usar qualquer situação para produzir algo bom em mim. Aleluia. O que você está passando precisa produzir algo bom em você. Aleluia. Primeiro, o maduro, como já disse aqui, louvado seja o nome do Senhor, é aquele que está no Senhor, que está contente mesmo diante de prisões. Em segundo lugar, o maduro busca equilíbrio entre o chamado e a caminhada. Diga assim: equilíbrio entre o chamado e a caminhada. Dobre a sua atenção. Nós estamos falando em como amadurecer em Cristo. Primeiro, amadurecemos quando entendemos que todas as circunstâncias cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que contentamento não tem nada a ver com felicidade. Contentamento está ligado a propósito e ao entendimento de que, independente do que esteja acontecendo em nossas vidas, Deus está no governo dela. Amém? Segundo, é o equilíbrio entre o chamado e a caminhada. Ainda verso 1, Paulo disse: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, segunda frase do versículo 1, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Estudando aqui, é uma nota da minha NVI, dessa Bíblia de estudo, e me aprofundando um pouco mais, o termo grego usado por Paulo para se referir maneira digna ou jeito digno de viver é a palavra ou a expressão axios,
Axios era usada como uma balança. No direito a gente vê, não sei se você já viu aquela balança, uma haste, 2 pratos, um em cada lado. Sim? Imagina de um lado do prato você colocar meio quilo de chumbo, e do outro lado você precisa colocar meio quilo de farinha, para que a balança se equilibre. Então quando Paulo, ele se refere, quando ele roga para que vivamos de maneira digna da vocação que a gente recebeu de Deus, Paulo está dizendo, vocês precisam ter equilíbrio entre o chamado e a resposta ao chamado. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: Deus chama e nós caminhamos no chamado de Deus. O chamado em si só não amadurece ninguém. O que traz maturidade é a caminhada dentro do propósito, dentro do chamado de Deus para nós. Vamos para a Bíblia. Adão recebeu uma palavra, mas quando a gente vai lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos que Adão e Eva não caminharam debaixo do chamado de Deus, e aí a balança perdeu o equilíbrio. Deus tem uma palavra, mas o caminhar está em desacordo com a palavra. Agora quando a gente vai para Gênesis 12, nós vemos que Abraão recebe um chamado. Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque eu farei de ti pai de multidões. O que acontece? Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Abraão caminha de acordo com o chamado de Deus, e ele se torna uma referência de fé. Êxodo 3, Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro em Midian. Deus aparece numa sarça e chama Moisés para ser um instrumento usado por ele para libertar o povo do Egito. O que Abraão faz? Ele resiste, mas o que nós vemos é que Moisés, aliás, ele atende ao chamado de Deus e conduz toda uma nação pelo deserto. 4 pescadores estão lavando as redes, mas quando Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, a partir de hoje você será pescador de homens, a Bíblia diz que Pedro se levanta com seus irmãos e responde ao chamado de Jesus. De 4 agora são 12, e esta caminhada transformou a vida deles e transformou a nossa vida, porque eles deixaram um legado. Um homem está a caminho de Damasco, e no meio do caminho Jesus se manifesta a ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, tu és para mim um escolhido. E a Bíblia nos diz que Saulo atende o chamado, se torna o grande apóstolo Paulo. E a pergunta para você é: você está caminhando dentro do chamado de Deus para você? Aleluia, você está caminhando. O que faz uma pessoa como esses heróis da fé chegarem aonde chegaram é a caminhada. E isso é importante dizer, porque a resposta ao chamado não é um único dia. Não, a resposta ao chamado de Deus para você não foi o dia que você levantou a mão e recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador. Não, a resposta ao chamado é a forma como você caminha. A maturidade não acontece num culto como esse, acontece no dia a dia. Vai acontecer mais amanhã do que hoje, na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira. Não acontece num culto, acontece numa caminhada, porque o chamado aponta a direção, mas é a caminhada que produz transformação.
Levante a sua mão e diga: a maturidade acontece no caminho. Pessoas maduras em Cristo equilibram chamado e caminhada, amados. E quando eu falo que tem gente que está caminhando por caminhos que Deus nem chamou para caminhar. Tem gente que devia estar caminhando e não está caminhando ainda, está mais parado do que outra coisa. E eu vou abrir um parênteses para dizer aqui: existem pessoas que ainda culpam o diabo. Ai, Satanás está lutando contra a minha vida. E Jesus está dizendo: desperta você que dorme, levanta-te. Aleluia, levanta-te. Tem gente que está chamando o grande peixe como a prova, Satanás. E aí você é um Jonas que em vez de ir para um lugar foi para o outro, e agora está na boca do peixe sofrendo e culpando o diabo. Não, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, levante a sua mão. Deus te chamou e te trouxe aqui nesta manhã para te dizer: caminhe de acordo com o chamado que eu tenho para você. Não despreze o chamado de Deus. 3. O maduro aprende a olhar o outro. Vamos para o texto, versículo 2. Olha o conselho de Deus. Isso é só para quem está maduro, amém? Isso é só para quem está amadurecendo em Cristo. Olha o que diz o verso 2: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam o que? Pacientes. Quanto mais perto de Deus, sabe o que eu aprendo com essa palavra? Quanto mais perto de Deus nós estamos, menos egoístas nos tornamos. Porque a imaturidade pergunta: o que eu vou ganhar? Qual vai ser o benefício para mim? Pessoas imaturas entram na igreja e dizem: será que Deus vai me abençoar hoje? Ah, Deus fala comigo de maneira tremenda. Eu preciso. A gente só pensa na gente. Ah, eu uso o pastor em profecia para falar meu nome, o meu CPF, o meu RG e dizer que está abrindo as portas para mim hoje. Irmão, tem alguém dando risada aí, porque não é com você, viu? Mas a grande realidade é que isso existe ainda hoje. Agora, uma pessoa madura, vou continuar usando o exemplo da igreja, ela entra na igreja dizendo: como é que eu posso servir aqui? Ela vai aos pés de Jesus, não dizendo: eu quero, eu preciso, mas Deus, onde eu posso servir? Como eu posso servir? Eu estou à sua disposição. O que eu posso fazer em prol do teu reino? Senhor, me capacita para alcançar vidas, porque o meu desejo é servir. E isso é bíblico, amados. Uma pessoa que é madura em Cristo se vê em João 13, quando Jesus está lavando os pés dos discípulos. Olha os exemplos que Jesus nos deu. Lavando os pés dos discípulos. Eu mesmo, Jesus vai dizer: eu sendo mestre, Senhor, lavei-lhes os pés. E aí ele olha para aqueles discípulos e diz: façam isso também. A gente vê Jesus contando uma parábola em Lucas 10 de um bom samaritano, alguém que foi assaltado, foi maltratado e ficou arrebentado à beira do caminho. E nessa parábola Jesus diz que passa o sacerdote, ou o sacerdote é o pastorzão, olha e passa de largo. Passa o levita: eu tenho coisa mais importante para fazer, tem que cuidar do templo. Nos nossos dias, levitas são os músicos, né? Preciso tocar o meu violão. Mas Jesus na parábola vai dizer que passou um samaritano. Jesus chama esse samaritano de bom. E esse samaritano, ele dá os primeiros socorros para aquele homem que está à beira do caminho, quase morto. Ele pega esse homem, leva para um lugar, deixa dinheiro, trate dele até ele ficar bom. É este evangelho que é o de Jesus. É o evangelho que ressalta em Atos 15 um homem chamado Barnabé, que acolhe Marcos quando Pedro rejeita. São pessoas que estão servindo, amados. Você pode entrar num ambiente, imagina uma situação dessa: você vai para uma festa,
para conjecturar este ponto 3, que fala que o maduro aprende a olhar para o outro. Você pode ir para uma festa e chegar se perguntando: será que as pessoas vão falar comigo? Quantas pessoas vão me reparar aqui nessa festa? Agora você pode entrar, essa mesma pessoa pode entrar com outro pensamento dizendo: quem é que está sozinho para eu trocar uma ideia aqui? Com quem que eu posso conversar? Irmãos, o primeiro normalmente vive frustrado, porque ele esperava que o fulano ia falar, ele esperava que o ciclano ia falar, que o beltrano ia perceber a presença dele lá. E normalmente essa pessoa que quer atenção para ela, vive frustrado porque é imaturo. Mas o maduro, a pessoa que é madura, vive servindo os outros. O olhar dele é voltado para quem está necessitado, amados. É o visitante que chega aqui pela primeira vez e que alguém que já está aqui há 4 anos vai dizer: deixa eu cumprimentar, deixa eu conhecê-la, deixa eu conhecê-lo. A maturidade muda o nosso foco. Quanto mais maduro nós nos tornamos, menor é o nosso ego. Aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Diga assim: quem cresce em Deus, para de ser o centro da sua própria história. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, vamos falar sobre chamado. O maior chamado que Deus te deu é amar. Aleluia. Vou repetir: o maior chamado é amar. Versículo 2 ainda, parte B, vai dizer: suportando uns aos outros com amor, ou em amor. Esta palavra suportar não quer dizer aturar, não é isso que a Bíblia está dizendo. Ature o Jonatas em amor, ature a pastora Jaqueline em amor. Não é aturar, é suportar. Isto significa sustentar, dar suporte, carregar, ajudar, fortalecer. Gálatas 6:2, a Bíblia vai nos recomendar: levai as cargas uns dos outros. Aleluia, isso é dar suporte. Tem alguém triste, você é um instrumento de Deus para alegrar esta pessoa. Tem alguém ferido, seja um remédio de Deus para essa pessoa. Talvez você não tenha nenhuma palavra para dizer, mas só o fato de oferecer um ombro amigo, você está sendo um instrumento de Deus, está suportando o outro em amor. Amados, isto é o Evangelho para nós. Porque lá fora, sabe o que a gente ouve? Águia tem que andar com águia. Sim ou não? Águia não pode andar com galinha, senão vai se tornar galinha. Isso não é o Evangelho. Pode ser uma frase retórica dos coaches por aí, e que visa trazer a lógica do mundo, mas a lógica do Evangelho é: suportem uns aos outros em amor. Se existem águias que estão feridas aqui nesta manhã, precisam ser suportadas por aqueles que estão voando. Aleluia, esta é a lógica do Evangelho. A pergunta que nós devemos fazer é: quem Deus quer que eu ame? Quem Deus quer que eu suporte? Porque chamado, escute isto, não é pregar. Tem um equívoco grande aí. Chamado não é cantar. Tem muita gente que fala: Deus me chamou para cantar, Deus me chamou para liderar os jovens, Deus me chamou para liderar a recepção, para recepcionar, Deus me chamou para ser um ministro de louvor. E a gente pensa que aquilo que fazemos para Deus é o chamado que Deus nos deu. Mas aquilo que fazemos para Deus é um meio, não é o fim em si, amados. O objetivo maior é amar. Se alguém canta,
Não pense que o seu chamado é cantar, o seu chamado é amar. É por isso que os músicos aqui de sexta-feira, enquanto a igreja aqui está nas nossas casas, com os nossos afazeres, sexta-feira à noite os músicos estão ensaiando aqui, abrindo mão da sua sexta-feira para ensaiar, para chegar no domingo e cantar. E o objetivo deles é amar você. Agora, nós como igreja, como nós amamos esses músicos aqui? Chegando para ouvir o louvor. É lógico ou não? Se eu chego 10h30 no culto, irmãos, eu estou amando esses irmãos, que ó, o maestro aqui já está falando, fala a Deus, aleluia. Entende, amados? É mais do que aquilo que nós fazemos, porque eu venho para o culto, porque eu vou encontrar você aqui. Porque sinceramente, se ninguém viesse, eu também não viria não. Porque não faz sentido, eu adoro em casa. E esse é um equívoco de muitos desigrejados. Eu posso servir a Deus na minha casa. Eu posso servir a Deus assistindo o culto online. Eu vou ser edificado pela palavra. Pode até ser, mas não está cumprindo o chamado. O maior chamado na nossa vida é amar. E este é um culto. E é mais do que um culto, é um culto a Deus, mas também um encontro de corações. Eu faço a maior questão de terminar o culto, abraçar todos vocês. Às vezes não dá tempo. Você deveria ser assim também, amados. Porque às vezes uma palavra que você fala, sua semana vai ser abençoada, você está profetizando na vida de alguém. O nosso maior chamado é amar. Deus não nos chamou para impressionar pessoas, Deus nos chamou para amá-las. Jesus vai dizer, João 13:35, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Aleluia, Deus. Amadurecer em Cristo. Amadurecer em Cristo. Seu chamado, mídia, não foi para tirar foto e fazer registros do culto. O seu chamado foi através deste ministério, você alcançar pessoas através das redes sociais. Por isso que eles fazem um melhor trabalho. E a oração de quem trabalha na mídia deve ser: como através deste post, como através desta foto, Jesus pode tocar a vida de alguém que não veio para o culto. Percebe, amados? Como através deste louvor, como através desse repertório, alguém pode ser alcançado. Mas o incrível do chamado é que não precisa estar aqui na igreja. Lá no escritório onde você trabalha, você pode cumprir o chamado que Deus te deu. Na empresa que você dirige, Deus pode tocar pessoas através do seu chamado, porque o nosso maior chamado é amar. Levante a sua mão e diga: o meu maior chamado é amar. Vamos para frente, faltam 2 pontinhos rápidos aqui. Em quinto lugar, o maduro valoriza a unidade e a vida em comunidade. Já pincelei bastante no tópico anterior, mas olha o que a Bíblia diz no texto que nós lemos, versículo 3 ao 6. Façam todo o esforço. Olha a ênfase desse versículo 3. Façam todo o esforço, isto é, todo o esforço possível para conservar a unidade do Espírito. Parênteses aqui: vir para o culto, amados, não deve ser opcional. A gente não tem que hoje eu vou ou não para o culto, porque o culto conserva a nossa unidade. Posso ir um pouquinho mais? Dá uma apertadinha um pouquinho maior. Ir para o MEC não deve ser opcional, uma obrigação. O que é o Mac, pastor Héctor? Para quem chegou hoje, não é McDonald's. O pastor está falando que ele tem que comer um hambúrguer por semana? Não. O Mac é um mover em casa, as igrejas nas casas. Então não deveria ser opcional ir ou não para o MEC. A visão que Deus nos deu enquanto igreja é que cada irmão participe de um MEC. Ninguém fica longe do MEC.
ninguém abrir mão de estar em comunhão, porque é lá nos MECs, aqui nos nossos cultos, que nós conservamos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu só andarei com você lado a lado se eu estiver convivendo com você. Isto é o casamento. Vem aqui minha esposa, para quem me conhece já vai ver, minha bela esposa, aliás, aleluia. A Bíblia, quando constitui o casamento, o que a Bíblia vai dizer? Tornar-se-ão uma só carne. E como isso vai acontecer? É o casamento lá no altar, é a promessa só, é a festa de casamento que vai fazer com que nós nos tornemos uma só carne, ou é a convivência no dia a dia? Eu me torno um com a minha esposa e ela um comigo pela convivência, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Deus abençoe. Assim é a igreja, amados. Então, pessoas maduras valorizam a vida em comunidade. Paulo continua dizendo aqui, versículo 4, há um só corpo, não existem vários, um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. O versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que o apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, vocês estão tudo junto e misturado. TMJ, tamo junto, hashtag, vamos em frente. Aleluia, glória a Deus, tudo aponta para a unidade. Pessoas maduras em Cristo aprenderam que não foram criadas para caminhar sozinhas. O cristianismo não é uma experiência isolada, é uma experiência comunitária, vivida dentro da comunidade. Aleluia, dê um glória a Deus aí, me ajude aí, mano. Aleluia, aplauda o Senhor, se movimente, dê um glória, faça alguma coisa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pega uma fogueira e separa uma brasa em chamas. Deixa essa brasa separada da fogueira. O que vai acontecer com essa brasa, irmãos? Apaga. Tem muitas pessoas apagadas na igreja, vivendo uma letargia espiritual, porque decidiram viver apartadas do corpo. Vamos mudar essa realidade hoje em nome de Jesus. Vamos mudar essa realidade hoje em nome de Jesus. Eu quero te ver no MEC. Aleluia. Só que não vai caber todo mundo nos 2 MECs. Então você que quer abrir a sua casa aí, nos procure. Fala, pastor, eu quero um MEC lá em casa. Aleluia. A gente vai fazer um MEC lá dentro da sua casa, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Levante a mão e diga: a comunhão não é um acessório da fé, mas é parte dela. Aleluia. Por último, para a gente orar e ir embora, em 6º lugar, o maduro entende que tudo que possui recebeu de Deus. Eu vou repetir, presta atenção. Eu sei que você já está agoniado para tomar um café ali atrás, comer um bolinho, para ir embora, comer aquela macarronada com frango assado. Mas segure aí mais 5 minutinhos para a gente terminar e orar, amém? Dá para segurar? O apóstolo Paulo vai dizer: eu aprendi a ter fome também, amém? Aleluia, maturidade é aprender também a segurar aí o final do culto. O maduro entende que tudo que ele possui, ele recebeu de Deus. Tudo que possui, recebeu de Deus. Olha o que diz Efésios 4, 7 e 8. Não se disperse, porque o texto ainda é forte aqui. Olha o que a Bíblia vai dizer: e cada um de nós, e a cada um de nós foi dada a graça, diga assim, graça, conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. E aí o versículo 8 vai dizer: por isso é que foi dito. Aqui Paulo está parafraseando o Salmo de número 68, versículo 18. Ele vai dizer o seguinte: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros, e por último, e deu dons aos homens. Isso é muito forte, amados, porque quando Paulo, 1
Primeiro ele vai dizer no versículo 7, que a cada um de nós, presta atenção que ele está dizendo, a cada um de nós, isto é, para mim, para Edmilson, para o Jonatas, para o Tadeu e para você, cada um de nós foi concedida a graça, isto é, foi dada a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então Deus nos deu o quê? Graça. Diga assim: Deus me deu graças. Deus me deu graça. Esta palavra graça, a palavra original no grego de charis, o que é? Alegria. Então, prazer, deleite, favor. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que a cada um de nós Deus nos deu a alegria, a cada um de nós Deus nos deu prazer, a cada um de nós Deus nos deu deleite, a cada um de nós Deus nos deu favor à medida, conforme a medida repartida ou distribuída por Cristo. Isto é, tem muitas pessoas procurando coisas externas para se completar, e a palavra de Deus está dizendo: tudo o que você precisa eu já te dei. Eu vou repetir: pessoas buscando alegria, felicidade, contentamento em coisas externas, Laércio, mas a palavra está dizendo que tudo que você precisa Ele já te deu, já está com você. Agora tem pessoas que não acessam. Olha o versículo 8, quando ele parafraseia, isso é lindo, amados, quando a gente entende isso. Paulo está parafraseando Salmo de número 68, versículo 18. E se você for lá no Salmo de número 68, versículo 18, você vai observar que ali é um cântico figurando Deus entrando em triunfo em Jerusalém e recebendo o presente dos homens. Entenda isso, você precisa entender. Paulo lê esses salmos e ele troca o verbo, porque lá no salmo é o homem que está dando presentes a Deus. Então ele troca o verbo dar por receber. Aqui ele está dizendo que é Deus, ele foi elevado em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Sabe o que isso significa? Que no Evangelho e através de Jesus nós recebemos de Deus o que precisamos. Porque a lógica judaica é o homem sempre oferecer algo a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a graça de Deus foi derramada sobre nós, o favor de Deus que nós não merecíamos foi derramado sobre nós, e em Jesus nós recebemos dele tudo o que precisamos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Tudo o que você precisa, Deus já te deu. E se você for analisar, desde a sua concepção, meus queridos, a vida que você tem foi recebida de Deus. O fôlego de vida foi Deus quem te deu. Os dons foram recebidos por Ele. A salvação que Ele tem, Ele te deu. A família foi recebida por Deus. As oportunidades que você já teve na vida, você recebeu de Deus. Tudo é de graça. A maturidade nos faz deixar de viver como donos e passar a viver como administradores. Isso é forte, você precisa entender para a gente terminar. Nós somos administradores daquilo que Deus nos deu. Eu vou repetir. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós descobrimos que nós não temos nada. Vou repetir. Nós descobrimos que nós não temos nada. O seu casamento foi Deus que te deu. Administre o seu casamento de acordo com a vontade dEle. O teu irmão, a tua irmã, a tua igreja, os teus negócios, aleluia, a tua família lá dentro de casa, os teus filhos, o seu pai, a sua mãe, tudo, absolutamente tudo foi recebido de Deus. Essa é a lógica do Evangelho.
Então eu não me sinto dono do meu carro, amados. Aleluia, isso é maturidade em Cristo. É só quem é maduro que consegue entender isso. Eu não sou dono do meu carro. O meu carro está a serviço do reino. Eu administro o meu carro em prol do reino, em prol da minha família, em prol primeiramente dos interesses dele. Aleluia. Agora não mais vivo eu, Cristo vive em mim.